Clarencio, o Otimista. É sem dúvida um dos desenhos que mais divide opiniões. Fui maratonando a primeira temporada inteira desse desenho, que eu achei um dos melhores episódios que ele possui. Estou falando do episódio Quem Não Arrisca. E esse episódio fala muito sobre como você não deve desistir tão fácil das coisas. Dito isto, bora pro vídeo. E o episódio começa com Xadão e o pai do Sumô conversando enquanto Clarencio e Sumô se divertem com uma brincadeira pra lá de peculiar. Eles estão disputando pra ver quem pega mais tampinhas de garrafa. O pai do Sumô desabafa sobre uma frustração que ele sente. E sim, o nome do cara é pai do Sumô. Eu juro que eu procurei, mas eu não encontrei o nome dele em lugar nenhum. E no caso, essa frustração veio por conta de um serviço que ele foi fazer na casa do Belson, onde lá ele se deparou com um quadro de um pintor super renomado, e ele diz que aquilo deve valer uns 20 mil mais ou menos. Ele completa dizendo que gente rica paga qualquer coisa por arte, não precisa nem ser boa. Para provar sua tese, ele faz uma arte ali mesmo, usando algumas garrafas e uns fios velhos. Ele diz que ele próprio conseguiria vender milhões desses. Ao olharem a arte, Clarencio diz que parece um anjo feito de lixo, e Sumô diz que parece um pôr do sol feito de lixo. E logo após a frase, uma mosca pousa na cabeça do Sumô e ele simplesmente come ela viva. Mas Xadão continua incentivando o amigo. Ele até propõe deles abrirem uma loja de esculturas. Ele diz que quando você tem uma ideia, o negócio é botar fé, xará. Primeiro você tem a ideia e depois você acredita nela. Ele usa como exemplo sua mais nova criação, o refrigerante de creme de cebola do Xadão. A empresa Xadão das empresas Xadão. Daí ele cita mais algumas invenções geniais, como sorvete de creme de cebola do Xadão, spray limpador de teclados de creme de cebola do Xadão, além de repelente de insetos de creme de cebola do Xadão. Após essa bela demonstração, o pai do Sumô fica convencido e decide pular na bala. Ele diz que enquanto vai pensar em uma ideia de $1 milhão, Clarencio e Sumô devem ir levantando uma grana enquanto isso, para começar investindo de baixo. Então Clarencio bola um plano e diz que você precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro, o que não deixa de ser verdade, pois quando se trata de empreender, você realmente precisa gastar uma grana com materiais e ferramentas para enfim começar seu projeto. Inclusive, se alguma startup quiser investir no meu canal, meu e-mail profissional tá aí na descrição, beleza? Clarencio diz que o plano A é ganhar dinheiro. Ele vai funcionar se funcionar. Caso eles fracassem, eles usam o plano B. É basicamente pensar em um plano melhor que o plano A. Ele mostra um gráfico aleatório e diz que pizzas são deliciosas. Eu também pensava assim enquanto eu tava tendo aula de matemática. E para fechar, temos o plano C, que é basicamente desistir, largar tudo e não fazer perguntas. Então Sumô sugere deles venderem o laser que o Clarencio está segurando, mas Clarencio diz que ele é do Jeff, e ninguém vai querer comprar isso. Então eles têm a brilhante ideia de se fantasiarem de mafiosos e tentarem vender o laser pro Jeff, que é o dono do laser. Enquanto isso, os pais estão desenhando como vai ser a loja de esculturas, no caso, o banheiro dela. Eles estão num debate sinistro se devem usar privadas convencionais ou penicos. O cabaço do pai do Sumô ainda sugere de botarem uma porta pegando fogo. E como o plano de extorquir o Jeff não deu certo, Clarencio e Sumô partem pro plano B. Extorquir o Jeff com um show mexicano. Anoitece, e antes de dormir, o Clarencio faz uma reflexão foda. Ele diz que talvez ele não tenha nascido para ter ideias brilhantes como o Xadão e o pai do Sumô. Talvez ele não tenha nascido para ser empresário. Talvez ele tenha nascido para ganhar dinheiro sem fazer nada, tipo uma estátua ou um senador. Crítica social foda. E ainda tem gente que diz que Clarencio não é um desenho bom. Ou talvez o nome dele seja Clarencio Ricaço Din-Din. Então ele faz uma referência ao Batman e grita para o Clarencio móvel. Só que diferente do morcegão, o automóvel do Clarencio é um patinete. Então lá vão nossos heróis no meio da madrugada caçar uns grilos. Clarencio teve a brilhante ideia de jogar um monte de grilos na casa dos outros meia-noite para ajudá-las a dormir, pois segundo ele, barulho de grilo dá sono. O dia amanhece e o pai do Sumô finalmente decide qual vai ser o nome da loja deles. E o nome da loja é Lixão. Xadão diz que as pessoas podem confundir com um lixão de verdade. Então o cara se revolta todo, quebra tudo, vira a mesa, eis que sem querer acaba achando uma guitarra. Então o cara decide que eles vão ter uma banda dentro da loja. E ao ser questionado por Xadão em relação a saber tocar, o pai do Sumô disse: eu ouço música, não deve ser tão difícil assim. Cara, e quando eu comecei a tocar foi exatamente desse jeito. Meu amigo simplesmente chegou em mim e falou: ô mano, vamos montar uma banda? Aí eu falei: bora. Falou: você sabe tocar alguma
alguma coisa? Aí eu falei, eu sei tocar aquele negócio lá. Aí ele, não, sério, eu tô falando de instrumento. Aí eu falei, não sei tocar nenhum. Aí ele falou pra mim, começa a tocar teclado. Aí eu falei, tá bom. Voltando pro Clarencio, eles não acharam grilo nenhum. Porém, eles acham um restaurante furreca, onde estava com uma placa com a letra C. Então Clarencio deduziu que era um sinal pro plano C, chamado Cri-Cri. Eles entram e acontece uma cena extremamente perturbadora, no qual é mostrado baratas de verdade. Mano, que nojo. Eu espero do fundo do meu coração que você não esteja almoçando ou jantando enquanto vê esse vídeo. E essa cena me lembrou muito a traumatizante cena da borboleta em Bob Esponja. Então eles pegam todas as cucarachas e jogam elas em todas as casas. Detalhe, eles fazem isso na calada da noite e usando máscaras de bandido. Ah, e eu esqueci de dizer, mas antes disso o lixão fechou de vez, já que ao tentarem ensaiar uma música, o pai do Sumo acabou deixando o baixo agudo demais. E ao não conseguir tocar nada, ele resolveu quebrar tudo de novo. No dia seguinte, ao assistirem o noticiário, eles descobrem que estão sendo caçados pela polícia. Também é dito que com a epidemia, o serviço de detetização explodiu nos mercados. Então o pai do Sumo chama eles para participarem do seu mais novo grupo de detetizadores. E ele quer surfar nesse hype para eles ganharem muita grana. Mas Clarencio acaba derrubando o veneno todo. O episódio acaba com o pai do Sumo vazando a milhão. Cara, esse episódio é maravilhoso. Eu amo muito ele pelo fato dele ser muito identificável. Como um bom empreendedor que sou, ou talvez nem tanto, eu já me vi em muitas situações parecidas com as apresentadas nesse episódio. Como aquela parte onde eles estão criando o nome da loja. Cara, criar nomes para as coisas é muito difícil. É tipo uma responsabilidade enorme. É a mesma coisa de botar nome num filho. E uma outra situação que é mega identificável é quando o pai do Sumo simplesmente desiste fácil demais e já sai quebrando tudo. Vai dizer que você nunca virou uma mesa por aí. No meu caso eu não, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outra. Mas cá entre nós ia ser muito legal você poder virar uma mesa. Mas realmente você depender de você mesmo pra fazer as coisas pode ser um grande problema e uma dor de cabeça muito grande pros próximos meses. Já com as empresas Xadão, eu aprendi a ter paciência com meus projetos, pois assim como ele, eu sou muito criativo. E às vezes isso gera uma ansiedade desnecessária. E quem nunca já criou várias coisas que não deram em nada, e você não conseguiu tirar do papel por seja lá qual motivo? E esse canal mesmo é sei lá qual o número de tentativas que eu já tentei fazer no YouTube. Então o negócio é ter paciência, galera, que uma hora o seu canal vai deslanchar. O negócio é não desanimar, porque como diz a frase, depois do primeiro passo não tem mais pra que você voltar. Plano C é desistir de tudo sem fazer perguntas. Embora essa seja uma parte bem engraçada do episódio, dá pra aprender bastante com esse lance que o Clarencio disse, principalmente levando pro lado da desistência, pois fomos acostumados a associarmos desistência com fraqueza, sendo que não tem nada a ver, pois muitas vezes ficamos lá batendo cabeça e depositando energia na coisa errada. Na real, não que a coisa é errada, é que às vezes você tem que cair na real que o seu sonho, na verdade, nem é tão forte assim, é só uma vontade momentânea. Isso fica mais claro ainda quando o Clarencio faz a reflexão, dizendo que às vezes você não nasceu para executar tal atividade, e tá tudo bem. Por exemplo, quem nunca falou que queria ser jogador de futebol e não sabia nem chutar uma bola direito? Esse episódio retrata muito bem várias situações reais na vida, porque eu mesmo já tive vários burnouts durante essa jornada do canal. Você vê um episódio assim dá uma leveza muito grande, e saber que você não tá sozinho nessa. Uou, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no canal Thiagueira. Eu espero muito que você tenha se divertido e rido bastante enquanto assistiu esse vídeo. E eu espero também que você tenha absorvido alguma coisa de bom que eu disse por aqui. Quem sabe eu não te ajudo com algum projeto que tá encabeçado aí há muito tempo e você finalmente consiga tirar ele do papel. Se inscreve no canal, que é de extrema importância pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E para reforçar isso, deixa o like, por favor. Hype esse vídeo 3 vezes, que assim o canal consegue atingir ainda mais gente. Valeu, galera, eu vou indo nessa, pois tenho mais vídeos para criar para vocês. Pra quem sabe um dia eu me tornar o Thiago Ricaço Din-Din. Tiquitim, dinheiro na caixa registradora. E os cigarros que a gente divide.